queridos, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula de física a gente vai falar desse tema aqui, ó, surgimento de novos materiais e tecnologias. E eu aposto que você está se perguntando o que isso tem a ver com física. Vou te dar durante toda a nossa aula vários exemplos que têm relação, mesmo porque a física está o tempo todo presente no nosso cotidiano. A gente às vezes só não vê isso. Vamos lá, vamos voltar, daquela voltada louca mesmo para o passado. Se você já ouviu falar ou já pensou sobre isso, como é que eram as primeiras ferramentas? Vou usar a palavra ferramenta. Como é que funcionava lá na antiguidade para o pessoal se alimentar? Como é que eles faziam isso daí? Era o quê? Como é que cortava? Tinha faca do jeito que a gente conhece hoje? Não. Então, com o passar do tempo, eles foram percebendo que tinham algumas ferramentas, algumas coisas que poderiam ajudar nesse processo. Pegava lá uma pedrinha que era um pouco mais com mais pontinha e usava o quê? Para cortar, por exemplo, para rasgar, né? Alguma coisa para eles conseguirem comer. Então foi a partir lá dos primórdios, bem lá no passado mesmo, que surgiu o que eu vou chamar de um primeiro material, uma primeira ferramenta que vai fazer com que o ser humano perceba novas necessidades, que dá sim para usar o que a gente tem em volta para facilitar a nossa vida. E aí, depois disso, a gente pode pensar numa descoberta que até hoje a gente, olha, acho muito difícil a gente viver sem, que é o quê? O fogo. Sim, meus senhores, o fogo. O fogo trouxe pra gente uma revolução muito grande. A partir, desde a ideia de o quê? Cozinhar sua comida lá, esquentar mesmo, aquela carne que estava crua, agora ela é o quê? Assada, que ajuda muito pra gente nessa questão do alimentar, até um ponto que aí sim eu vou pegar mais na questãozinha da física. Quem já viu aqueles filmes antigos onde eles pegavam metais, colocavam lá no fogo e lá aquela martelada na sofrência para fazer o quê? Uma espada. A espada tinha alguns fins específicos, mas criaram-se facas. Então, a partir do fogo e de materiais que foram sendo descobertos, que são, por exemplo, os metais, percebeu-se que era possível alterar essa forma dos metais. Então, esse é o primeiro material que eu quero conversar com vocês, os metais. E um dos metais que tem maior, e até hoje, tá, é extremamente importante e valioso, quem é? O ouro. Sim, o ouro. Até hoje o ouro é extremamente importante e valioso. E é interessante ainda que pensava-se que era possível pegar outros materiais, por exemplo, cobre até, e sei lá, se lapidasse mesmo, se tirasse bastante, será que ele não ia ficar lá brilhante? Por que o ouro, né, é tão importante? Um dos fatores que se tem aí historicamente dizendo é porque ele brilhava, ele era bonito e não é fácil de achar como certos materiais, outros metais, por isso o valor dele, essa importância dele tão grande. Depois que a gente foi lá e descobriu o fogo, percebeu todos esses outros materiais que poderiam, os metais, que trouxeram essa importância na nossa vida, a gente tem um outro momento bem legal, que faz com que todos esses materiais e o uso disso daqui permita com que a gente evolua ainda mais e passe a produzir não uma faca, não uma espada, várias. A produção foi aumentando. Quando aconteceu isso? Revolução Industrial. A gente passou de produzir alguma coisa e passou a produzir várias, é uma larga escala. E aí teve-se necessidade de criar outras, sejam materiais ou tecnologias. Daqui a pouco a gente fala das tecnologias. E aí fomos mudando, e hoje a gente percebe que a gente tem vários materiais que surgiram justamente por quê? Porque as pessoas começaram a estudar e perceber que juntando alguns materiais, sejam metais, por exemplo, essa mistura, e aí vem o físico, o químico, essa galera aí, percebeu que juntando dava para criar coisas novas que não estão assim disponíveis na natureza. O exemplo mais clássico que eu gosto muito de falar, que a gente usa o tempo todo, quem são? Os plásticos. Aqui eu coloquei uma sacolinha plástica, mas visualiza. O que é um plástico? Onde é que tem plástico? Garrafa de quê? De bebidas, de refrigerantes, enfim. Essas garrafas estão lá o tempo todo. A gente usa para tomar água, enfim. Aquelas caixinhas de suco ou de leite também tem esses polímeros, esses plásticos ali. E o que acontece? Qual que é o problema que eu vejo de tudo isso? O nosso consumo desenfreado.
Às vezes a gente usa demais. E isso aqui, ó, uma sacolinha plástica, pode demorar 500 anos. Isso mesmo, senhores, 500 anos para se decompor. A gente não vai estar vivo aqui para ver. E quem vai sofrer com tudo isso? Olha a poluição toda que a gente gera a partir do momento que a gente acha que esses novos materiais vão facilitar a nossa vida. Não é mentira, eles ajudam muito. Mas qual que é o preço que a gente paga por tudo isso? Será que a gente pensa, quando vai ali ao mercado e enche de sacolinha, será que a gente pensa para onde elas vão depois? Fralda descartável. Poxa, antigamente, não tão antigamente, vamos mudar um pouquinho essa frase. Usava-se o quê? Pano, era fralda de tecido. E aí você lavava. O lavar, você reutilizava aquela fralda de pano muitas vezes. Hoje, uma fralda descartável demora também cerca de 400 anos. Um absorvente. Então, a gente tem que pensar sobre isso, o quanto os materiais eles ajudam, mas para onde eles vão? Porque quando a gente começou lá atrás a desenvolver e fazer com que eles avançassem, a gente não pensou para onde isso ia. E esse é um ponto que eu levanto para vocês. Pensem para onde tudo isso aqui vai. Não é só um uso desenfreado. Isso é bem legal da gente pensar e ter um consumo. Hoje, várias redes de supermercado já faz com que a gente vá o quê? Com as nossas sacolas retornáveis, para evitar mesmo isso aqui. Aposto que tem um monte de gente aí, um monte de família, um monte de galera que tem mais sacolinha plástica em casa do que efetivamente precisa. Ah, mas eu uso para colocar o lixo. Pergunta, separa pelo menos reciclável? Tem na sua casa essa opção? Não tem. Como é que você vai fazer com isso? Vamos ter consciência, os materiais estão ali, mas vamos usar eles de um jeito bom, evolui. Ok, mas e a gente? Vamos junto. Vamos aproveitar, vamos reciclar. O que a gente está poluindo talvez não esteja compensando tudo que a gente está criando de novidade. E vou continuando, vamos mais para frente pensar aqui. Olha que coisa maravilhosa um foguete. Vamos daqui a pouco para Lua, não no sentido de ir lá só pisar. Não, vamos morar na Lua, fazer rolê, não é isso que tá... Vamos, tomara que sim. Só que para esse foguete chegar lá, não é qualquer material. O material foi desenvolvendo também. O que a gente precisa? A gente precisa que ele seja muito resistente, mas ele também não pode ser muito pesado. Imagina se ele for muito pesado, como é que você faz esse foguete sair? Olha a quantidade de queima de combustível. São muitos fatores que a gente precisa pensar. A evolução do material, ao mesmo tempo que ela é boa, uma vez não pensada em um uso desenfreado, ela pode ser prejudicial. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a gente teve uma evolução. E evoluímos bastante. E eu aposto que você consegue pensar em outros tantos materiais. Ok? E aí, por que a gente precisou que eles evoluíssem? Pela questão óbvia. A evolução do quê? Das tecnologias. E começo lá atrás também, pensando no mesmo período, né? O que a gente tinha? As máquinas simples. Quem são as máquinas simples? O que são elas? Tesoura é uma máquina simples. Mas ela precisou o quê? Lá do fogo, precisou de um metal para a gente ter a tesoura do jeito que a gente conhece hoje. Na tesoura normalmente tem um cabo que é o quê? Lá de um plástico, tá aqui. Percebe que ela é simples, mas ela precisou todo de um processo de evolução para chegar onde ela é hoje, tá? Isso é um exemplo de máquina simples. A polia, que é aquela que ajuda a gente a puxar no nosso varal de casa, que prende lá, normalmente ela é feita de quê? De plástico. A do varal, mas a gente tem, por exemplo, em guindastes, ela já é feita o quê? De um certo metal também, que ó... Então, elas estão juntas, mas a gente precisou da evolução de certos materiais para a gente conseguir evoluir na tecnologia. Isso é importante de ter em mente. Elas não necessariamente andaram ao mesmo tempo junto. Evoluiu-se o material, criou-se novas tecnologias. Tá ok? E hoje a gente chega, por exemplo... aí a gente tem também a questão da máquina térmica. As máquinas térmicas... a gente também vai pensar o quê? A gente precisa de uma caldeira, por exemplo, que tem que ser de um certo material. Imagina se ela for, né? Vai derreter, não vai, a temperatura é muito alta. Então, existe uma evolução. Todos os materiais estão envolvidos com esse avanço da tecnologia. E por último, agora, a gente eu coloquei aqui como linguagem de programação, porque a gente tem esses dispositivos, os celulares. E cada vez, se você notar, os celulares conseguem armazenar menos coisa, num espaço menor, porque hoje nem fica mais físico, né? Ele já vai lá para a nuvem, olha que beleza. Mas mesmo assim, ali dentro tem muitas coisas e são micro, nano muitas vezes, bem pequeno mesmo.
tá? E esse armazenamento, para que seja possível, para que ele seja leve e caiba tudo ali que a gente quer, a gente tem vários metais envolvidos, a gente tem vários polímeros, a gente tem vidros, enfim, a gente tem muita coisa envolvida. Então, podemos ligar a questão dos materiais da tecnologia que eles efetivamente andam juntos. Cada um no seu tempo, mas é necessário um para a existência do outro. Então, o que eu quero fechar com vocês nessa aula? Qual é a importância? Vai ter mais material rolando por aí? Vai. Tecnologias vão cada vez mais avançar? Vão. Eu só peço para que a gente esteja preparado para ter um consumo consciente delas e saber o que faz com o que sobra delas. No caso, eu dei o exemplo do plástico. Para onde vai isso daí? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Não estou dizendo que a gente não tem que evoluir aqui nos materiais de tecnologia, mas talvez a gente tenha que ir junto e pensar para onde vai tudo isso que a gente está criando. Por hoje é só. Beijos, meus queridos, e até a próxima.